Bom dia. Marcos 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. Entretanto, comentavam que não seja durante as festividades para que o povo não se tumultue. Então a nata religiosa, os líderes religiosos, os sacerdotes, os principais, aqueles que eram chefes, os comandantes ali da igreja, eles estavam procurando um meio de acusar Jesus de qualquer maneira. Estavam faltando 2 dias para comemorar as festas, festa dos pães sem fermento, a festa da Páscoa judaica, e eles estavam ali tramando como pegar Jesus. Isso por ódio, inveja, cada mentira, enfim. Eles estavam realmente, era a hora, como Jesus disse depois, quando foi preso, é a hora das trevas. E era a hora das trevas. Você vê que é uma ação diabólica. Jesus, eles procuravam alguma maneira de achar alguma coisa para acusar, e não tinha nada, não tinha. Então, vão ter que inventar, criar alguma coisa nova para acusar Jesus. Só que eles falaram, não vamos fazer isso durante a festa não, porque tem muita gente aí e vai tumultuar. Porque eles tinham medo, né? Muitas pessoas não iam aceitar isto, acusação contra Jesus, e poderia tomar o partido de Jesus. E até hoje eles continuam, tá? Até hoje o inferno continua procurando acusar Jesus. Nós vemos isso hoje quando as pessoas procuram acusar os servos do Senhor, os servos verdadeiros, tá? Não estou falando dos falsos irmãos, não estou falando falsos profetas, não. Mas até mesmo esses falsos profetas, esses anticristos, os falsos irmãos procuram acusar os servos do Senhor. Ah não, você é muito radical, Jesus não é assim, e por aí afora vai. E nós temos que observar que quando o mal, o inferno, se levanta contra nós, que vai se levantar com certeza quando nós somos fiéis a Cristo. Eu já disse isso várias vezes, é normal as perseguições, os ataques, que nós somos discípulos de Jesus. Se Jesus, que é o nosso mestre, foi acusado, é claro que nós também seremos. Mas nós temos que estar vigilantes, porque qualquer momento, qualquer hora, estão armando cilada, estão armando situações para nos pegar, para nos derrotar. Por isso a necessidade da vigilância, a necessidade de nós sempre estarmos firmes no Senhor. Firme no Senhor, você está firme no Evangelho, está firme em Jesus. Alerta para que não venha cair. Eles tentavam, mas com Jesus só aconteceu no momento exato, na hora que Jesus assim entendeu que seria a hora de acontecer. Somente nesta hora. Antes disso, não. Antes disso, não. Jesus foi preso, nós sabemos a história no final, que ele foi preso, foi crucificado, mas também ali aconteceu porque era plano do Pai. Era plano de Deus. E aconteceu conforme Deus tinha planejado. Não foi nem um segundo antes, nem um segundo depois, mas na hora exata.
E os sacerdotes que aparentemente saíram vitoriosos, saíram derrotados. Porque tiveram que prestar conta, né? E estão padecendo por toda a eternidade. Por isso nós temos que tomar cuidado com religião. Ah, mas fulano é da igreja, eu confio nele. Peraí, isso aqui eram os sacerdotes. Eram os principais. Mas eles estavam tramando, caçando um jeito para prender e matar o Filho de Deus. Aqueles que carregavam as Escrituras, a Bíblia, se ensinava a Bíblia, segundo ele, as Escrituras, dizia ser mestre da lei, estava querendo matar o Filho de Deus. Estavam, não, como no final acabaram conseguindo, claro, com a permissão de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Então vamos estar nos alerta, porque nós só podemos cair se nós sairmos do Senhor. Se nós não estivermos firmes no Senhor. Se nós estivermos aqui, nós estamos vigilantes. E o mal não vai ter condição de nos alcançar, não vai ter condição de nos derrotar. Jesus aqui eles tramaram, mas não pegaram Jesus, mano. Só depois. Quando Jesus assim permitiu, Deus assim permitiu que aconteça. Jesus não fugiu. Jesus não quis fugir, está no momento certo dele. Ele falou, não, é agora. Prova tal, quando ele estava no Getsemane, antes ele estava orando, ele estava clamando a Deus, sabendo que o momento estava chegando. Ele ia se entregar, ele poderia estar, se fosse outro, ia fugir, correr, não. Ele estava aguardando. Quando ele acordou, falou, não, vamos, já chegou a hora, é agora. E versículo 3. E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de certo homem conhecido como Simão o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro, contendo valioso perfume feito de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Jesus, enquanto eles estão tramando em Jerusalém, Jesus está em Betânia, na casa lá de um certo Simão lá, leproso, conhecido como Simão leproso. Ali ele estava ali reclinado na mesa, quando uma mulher, não fala o nome desta mulher, esta mulher aparece, vem com uma vasilha, com um perfume caríssimo, que aquilo era moeda de troca, usava-se naquela época perfumes caros, azeite, tudo era moeda de troca. Então ela chega com essa vasilha de perfume caríssimo, né? Quebra a vasilha e derrama esse perfume sobre a cabeça de Jesus. Aí por isso que eu falo, nós temos que andarmos sempre firme na palavra, para nós conhecermos, nós discernirmos o que é do Senhor e o que não é. Nós vamos ver que, inclusive, alguns discípulos de Jesus acharam ruim ela ter feito isso. Mas não. Mas o que ela fez foi exatamente, mesmo sem ela ter conhecimento, foi amando de Deus. Deus queria que assim fizesse. E nós vamos ver que quando eles começam a acusar, Jesus vai defendê-la. Na verdade, ela estava ungindo Jesus, preparando Jesus para a morte dele. Os discípulos, na hora, todo mundo achou ruim, não entendeu. Olha o versículo 4, diz, diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si para que esse desperdício de tão valioso perfume. Não, como é que é isso? Você está fazendo isto? Por que você está derramando esse perfume sobre a cabeça dele? Por que você está desperdiçando, né? Dizem que esse perfume valia mais ou menos 300 denários, que era o 300 denários é o preço equivalente quase que o salário de um ano de um soldado romano. Então, sei que esse perfume era valiosíssimo na época.
Então eles acharam, mas vem cá, para que esse desperdício? Para que você fez isso? No versículo 5 eles continuam. Um bálsamo como esse poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres, censurava severamente. Ah, não, esse dinheiro não. Caramba, quase o salário de um soldado romano de um ano. Podia ter vendido esse perfume e doado o dinheiro aos pobres. Por que você fez isso? As pessoas, natural, quando você olha de maneira natural, você olhando as coisas de maneira material, você só vai entender as coisas de maneira material. Eles estavam olhando ali por nada, vendo dinheiro, vendo cifras. Até que você falava o propósito que seria, não, então foi um bom propósito, né? Afinal, é para ajudar os pobres. Mas não é hora de ajudar os pobres agora. Existe a hora para tudo. Agora não era a hora, isso aí não era para os pobres. Nós temos que procurar discernir tudo. Porque se fala não, o que ela fez é errado mesmo. Tinha que ter vendido, ajudado, dado aos pobres. Qual a vantagem que ela fez? Derramar um perfume tão caro desse sobre a cabeça de Jesus? O que Jesus ganha com isso? Não, tinha um propósito do Pai. Por isso que eu falo a necessidade de nós discernirmos tudo espiritualmente. Não olharmos para as coisas de maneira natural. Não olharmos com olhos naturais. Mas olhar de acordo com a palavra de Deus. Compreender, discernir, ter entendimento. Tudo que nós vemos estiver acontecendo, aconteceu conosco ou com outras pessoas, antes de darmos as nossas opiniões, antes de nós criticarmos ou elogiarmos, vamos analisar primeiro, de acordo com a palavra de Deus. Vamos analisar. Porque às vezes o que nós estamos concordando ou discordando, na verdade estamos indo contra a palavra de Deus. E olha aqui que o versículo 6, que Jesus fala. Deixai-a em paz, ordenou-lhe Jesus. Por que causais problema a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado, e o podeis ajudar, todas as vezes que o desejardes. Todavia, a mim nem sempre me tereis. A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance, derramou bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza, eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado, por todo o mundo, será também proclamado a obra que esta mulher realizou, e isso para que ela seja sempre lembrada. Então Jesus entrou, defendeu a mulher, falou, olha, vem cá, por que vocês estão falando isso com essa mulher? Ela fez uma ministração sobre mim. Ela está me ungindo, preparando-me para a sepultura. Ou seja, ele está falando, eu vou morrer, mas eu vou para a sepultura, e ela já está preparando. Deus mandou ela preparar. Ele estava vendo ali somente cifras, só o dinheiro. Ah, não, por que desperdício tão grande? Não, mas não era isso que era importante. Jesus estava sendo ungido, preparado para a sua morte. Porque nós não podemos esquecer que Jesus morreu. Só que ele ressuscitou o terceiro dia e está vivo para sempre. Tem religiões que não falam, não aceitam falar que Jesus morreu. Ah, não teve só uma passagem. Não, ele morreu. Ele ficou 3 dias morto. Depois Deus, o Pai, ressuscitou. Então o que a mulher estava fazendo foi ungindo, preparando. Então se todos estivessem ali, os próprios discípulos estivessem olhando, entendendo com olhos espirituais, eles não criticariam a mulher. Entenderiam o que estava acontecendo. E Jesus falou, olha, em toda parte do mundo, em todo tempo, onde for pregado o Evangelho, as pessoas meditarem no Evangelho,
Vamos lembrar desta mulher, do que ela fez. E nós vemos a palavra se cumprir. Quantos anos se passaram desde então? Nós estamos aqui agora, nesse momento, meditando, falando no ato desta mulher, no que ela fez, na unção dessa mulher para com Jesus. E assim, várias partes do mundo estão todos a mesma coisa, a palavra de Jesus sendo cumprida. Várias partes do mundo as pessoas lê, meditam, em casa, nos templos, onde quer que seja. Quando estão meditando em Marcos 14, vão meditar sobre isso aqui. E o nome dessa mulher, que nós não sabemos quem é, mas sempre está sendo lembrado dessa mulher. Jesus disse que isso aconteceria. Está acontecendo. Por isso, qualquer coisa, ela não está acontecendo, parece absurda, parece anormal, parece... Pera, deixa eu entender isto de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos esquecer jamais que absolutamente tudo o que acontece no mundo tem a permissão do Senhor. Se Ele não quiser, nada acontece. Ele permitiu, as coisas acontecem. Versículo 10. E depois disso, Judas Iscariote, um dos 12, foi encontrar-se com o chefe do sacerdote com o propósito de lhes entregar Jesus. Judas Iscariote era uma espécie de tesoureiro do ministério de Jesus. Ele que guardava ali a bolsa, né? Que cuidava das finanças ali, das doações, das ofertas do ministério de Jesus para se manter. E Judas era um ladrão. Ele tirava dinheiro, ele desviava dinheiro, como o próprio Evangelho nos fala isso. E na hora ele ficou tão revoltado com isto, o fato da mulher ter ungido Jesus, preparado Jesus, e Jesus ainda defendido, que ele aproveitou aquela chateação, aquela revolta, e foi procurar então os religiosos. Os líderes religiosos, os chefes religiosos. Ele foi procurá-lo. Foi procurá-lo e propondo entregar Jesus. Propondo trair Jesus. Você vê que quando nós sempre estamos olhando de maneira natural as coisas, sempre estamos voltados para as coisas naturais, as coisas do mundo, o que acontece? Nós cometemos erros imperdoáveis. Nós sabemos a história de Judas. Ele realmente entregou Jesus, ele traiu Jesus, ele vendeu Jesus. Mas depois, quando ele abriu os olhos, já era tarde demais. Não restou outro caminho para ele, senão se matar. E foi uma morte terrível, que ele se enforcou, acho que a corda arrebentou, o galho dele caiu em cima da pedra, rachou-se, abriu-se todo o estômago dele, as tripas saíram para fora. E ele com certeza foi padecer por toda a eternidade no inferno. Que ele traiu o Filho de Deus. Traição séria. O diabo estava rondando, sempre procurando uma maneira para pegar Jesus. E achou usando um outro que só pensava nas coisas do mundo. Que apesar de andar com Jesus, apesar de estar com Jesus, Judas nunca foi convertido. Assim também tem muita gente que anda dentro dos templos, anda dentro das igrejas, pode até ter igrejas sérias, mas nunca se converteram. Nunca aceitaram realmente se humilhar na presença do Senhor. Por isso, são como Judas. Temos que abrir os nossos olhos, temos que procurarmos ver, discernir as coisas de maneira espiritual. No nosso julgamento, de acordo com a palavra de Deus, Jesus nos ensinou isso. Não, apesar de estarmos no mundo, na carne, mas nós não podemos agir como seres naturais, nós temos que ser seres espirituais. Nós temos que saber que temos que ser guiados pelo Espírito o tempo todo, em nome de Jesus. Versículo 12. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascal,
os discípulos de Jesus o consultaram: onde deseja que vamos e façamos os preparativos para ceares a Páscoa? Então, logo no primeiro dia das festas dos pães sem fermento, os pães asmos, como chamam, é quando eles sacrificam o cordeiro, lembrando a saída do povo ali, do êxodo, né? Saída do povo do Egito. Quando então eles sacrificam o cordeiro, sempre matavam o cordeiro sem mancha, sem massa, não tinha que ser um cordeiro perfeito. Então ele fazia isso. Então no primeiro dia da festa, o dia que aconteceu a festa, os discípulos de Jesus chegam para ele: vem cá, onde é que nós vamos preparar a ceia, né? Onde nós vamos preparar o lugar para nós sacrificarmos um cordeiro, nós cearmos. Preparar para a Páscoa, porque a Páscoa dos judeus comemora de maneira totalmente diferente dessa que nós moramos aqui, porque não tem esse negócio de chocolate, coelhinho, ovo de Páscoa. Não, é totalmente diferente. O que nós vivemos hoje, que eles falam a Páscoa que se comemora no mundo hoje, nada mais é do que uma festa comercial. O comércio é o que agradece. Então, versículo 13, ele enviou 2 dos seus discípulos, instruindo-lhes: ide à cidade, um certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e o dizei ao proprietário da casa onde ele entrar, que o mestre deseja saber onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com os meus discípulos. E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo, tudo mobiliado, e pronto, ali fazer os preparativos. Então veja você uma coisa, Jesus, eles perguntam, Jesus pega e fala com ele, fala: não, olha, vocês vão ir na frente, vão encontrar um homem carregando uma vasilha, ele buscando água, e quando ele vê vocês, ele caminhar para o lado de vocês, você segue ele. A casa que ele entrar, vocês entram e perguntam o dono da casa onde a sala, né, que tem para mim fazer a minha ceia com os meus discípulos. Não está na Bíblia, nós pesquisamos, né, estudamos. Nós sabemos que, primeiro, naquela época, naquela região, em situação, homens não buscavam água, era um trabalho para mulheres. Então, o fato de ser homem exatamente para que fosse identificado. Em segundo lugar, este que estava com a água é o próprio autor deste livro, que é Marcos. E, inclusive, ele conta esse detalhe mais falando sobre ele. No final, nós vamos ver também quando Jesus foi preso. Ele é aquele que saiu fugido, estava pelado, estava enrolado num lençol, saiu correndo, abandonou o lençol para trás. Então esse é o próprio Marcos. Então, não, Jesus adivinhou, foi revelado, não. Jesus já tinha programado antes o lugar onde seria a ceia. Já tinha conversado, acertado já com o pai de Marcos. Então ele só falou, olha, vocês vão encontrar aí na frente essa pessoa carregando água, um rapaz, vocês o seguem. Aí vocês vão chegar na casa e vai mostrar a vocês onde é uma sala grande, mobiliada, já pronta. Mesmo porque também, nesta época, os judeus sempre deixavam salas, ambientes para oferecer, não podia negar para as pessoas fazer a sua ceia. Eles não entregavam, eles deixavam o ambiente, não pode usar aqui. Tá? É uma tradição judaica. Versículo 16. Partiram, pois, os discípulos e chegaram na entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus lhe havia predito. E ali prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, chegou Jesus com seus 12. E quando estavam ceando, reclinado à mesa, Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós
este que comigo come me trairá. Acharam, eles seguiram à frente, acharam o ambiente como Jesus tinha dito, encontraram tudo, fizeram ali a ceia. Fizeram a ceia direitinho. E quando Jesus está ali na mesa, comendo ali, né? Como disse, o alimento do judeu, principalmente naquela época, é diferente. Era uma vasilha só, outra vasilha ali com vinho, e eles dividiam entre si, né? Então pegava ali um pedaço de carne, um pedaço de pão, molhava ali, colocava, enrolava assim, tipo um sanduíchezinho, e os pães deles é diferente do nosso, porque é tipo fosse um formato de uma pizza, então tiram-se um pedaço ali e vai enrolando, comendo, molhando ali no molho. E estavam ali, quando estavam preparando, Jesus falou, olha, um de vocês que estão comendo aqui comigo, estão participando aqui comigo, no mesmo prato, vai me trair. Com certeza um de vocês vai me trair. Olha que é uma situação bem difícil. Jesus está com seus 12 discípulos. E falando que, ou seja, as pessoas que ele tinha mais confiança estavam mais próximas a ele. Mais próximo, inclusive, que a própria família dele. E Jesus pega e faz uma afirmação dessa. Olha, um de vocês vai me trair. Versículo 19. Eles ficaram consternados, e lhe afirmavam, é certo que não serei eu. Mas asseverou-lhe Jesus, é um dos 12 aquele que come comigo do mesmo prato. Né? Então todas as pessoas falam, não, sou eu, não, é claro que eu não vou fazer isso. Jesus voltou a afirmar, não, é um dos 12, é um de vocês. É um de vocês, com certeza vai me trair. É um dos 12, não tem opção. E ele continua dizendo, o Filho do Homem vai conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe for jamais haver nascido. Falou, olha, comigo vai acontecer o que está escrito. O que na Escritura já diz que iria acontecer. É o que vai ocorrer naturalmente. Porque Deus já tinha revelado que Jesus seria traído. Deus já tinha revelado que ele seria preso, que ele seria crucificado, que ele morreria na cruz. Tudo que aconteceu com Jesus já estava revelado há muito tempo, até que ele ia nascer numa manjedoura, toda a vida dele. As traições e tudo. Então ele está falando, olha, vai acontecer como está escrito na Bíblia. Mas infeliz aquele que me trair. Melhor fosse que se ele nem tivesse nascido, teria sido melhor. Nós sabemos que o castigo de Judas, nós falamos agora há pouco tempo sobre a morte dele, como ele se matou. E além do mais, a morte dele é a morte eterna, porque ele foi para o inferno. Não adianta falar, não, que como estava Jesus perdoa, não, o próprio Senhor Jesus disse. Ele foi padecer por toda a eternidade. Não tem desculpa. Não tem, Judas não teve salvação. Ele traiu o Filho de Deus. Ele traiu o próprio Deus. Ele trocou o Filho de Deus por 30 moedas. Mesmo depois, quando ele se arrependeu, que ele pegou as moedas, jogou lá nos pés do sacerdote. O sacerdote falou, não podemos pegar esse dinheiro de volta, não. Isso é o preço de sangue. E, inclusive, depois mandaram comprar um terreno e fizeram lá um cemitério, que deram o nome de Aceldama, campo de sangue. Né? Mas não... Apesar de Judas não ter nem ficado com dinheiro, ele perdeu a vida dele, ele perdeu tudo, porque traiu o Filho de Deus. Tem muita gente traindo o Filho de Deus aí. Tem muita gente traindo, então, muita gente agindo como Judas nas igrejas, nos templos, citando o nome dele em vão, virando as costas. Cuidado, porque também pode perder a vida. Estou falando só essa vida aqui não. Eu digo perder a vida eterna. E
padecer por toda a eternidade. Nós lemos o Evangelho de Marcos, capítulo 14, até o versículo 21. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. É ela que nos mostra, revela tudo. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.